de toda Senhor, que nós temos a glória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Deus que você Deus o teu nome engrandecer e agradecer-te por favor em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por favor em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. A paz seca. Ei. A paz do Senhor, paz e irmãs, boa tarde, sejam todos bem-vindos à Igreja Metodista Central de São Gonçalo. O nosso pastor não está aqui nesse momento porque ele teve um compromisso familiar, mas acredito que até o final do culto ele chega para saudar todos vocês. Amém? Amém? Vamos aproveitar que nós estamos de pé e vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor Deus e Pai, diante de Ti nós queremos entregar nas Tuas mãos nessa hora a nossa vida, Pai, a nossa família, a nossa casa, Pai, nossas preocupações, nossos anseios, nossas inseguranças. Queremos depositar diante do Senhor nesse momento, Pai, porque nós queremos ter um coração e uma mente livres nessa tarde para Te adorar. Queremos estar disponíveis ao agir do Teu Espírito Santo. Queremos engrandecer o Teu nome, bendizer a Ti por tudo que Tu és, por tudo que Tu tens feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer no nosso meio. Senhor, seja engrandecido, seja exaltado, seja adorado com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, com todo o nosso tempo, Pai. Nós queremos tirar esses poucos minutos dessa tarde para dedicar totalmente ao Senhor. Por isso nós entregamos tudo que nós temos, tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos nas Suas mãos, porque a nossa mente, ó Pai, ela Te pertence e nós queremos que a nossa mente seja livre nessa tarde, que o nosso coração seja totalmente disponível ao Teu agir, Senhor, nessa tarde. Espírito Santo de Deus, visita a nossa mente, visita a nossa alma, visita o nosso coração nesse momento, porque nós entregamos a Ti e queremos ser instrumentos da Sua adoração nessa tarde, instrumentos de louvor, de agradecimento ao Teu nome nessa tarde. Senhor, essa tarde foi separada pelo Distrito de São Gonçalo para engrandecer o Teu nome e nós bendizemos a Ti por isso. Agradecemos a oportunidade de receber esse evento tão importante que é estarmos reunidos numa tarde com Cristo, para dizer que o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo Deus nas nossas vidas, na nossa igreja e no nosso distrito, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos
recebendo o Distrito São Gonçalo, mas especialmente a Igreja Metodista do Gradim, que é quem é responsável por essa programação. Sejam muito bem-vindas, irmãs e irmãos. Quero convidar a Helena para estar vindo aqui, que ela vai dar sequência a essa atividade. Amém, amadas? Glória a Deus, aleluia. Amém. Eu expresso tamanha alegria por estar aqui nessa tarde. O Senhor separou esse encontro para cada uma de nós. Ele já sabia, né, o que já estaria preparado para cada uma de nós. Nós viemos aqui nessa tarde receber a nossa porção separada. Então tome posse. Tome posse da sua porção que já está separada para você. Cremos num Deus simples, é na simplicidade que o Senhor trabalha. Mas sabemos também que o simples de Deus é o extraordinário. Nós cremos que tudo aquilo que o Senhor, Ele prepara de um modo especial. Amém? E eu agradeço a presença da pastora Rosana, que veio, né, nos prestigiar. Nós cremos que a gente sabe, né, o quanto é difícil a gente deixar tudo para trás para estar numa tarde como essa. Sabemos que abrimos mão, né, de algumas coisas, mas tudo é para o Senhor. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Né? Então, por isso que estamos aqui, alegres nessa tarde. Sabemos o quanto Ele já preparou para cada uma de nós. Amém? Eu vou estar começando com uma dinâmica bem rapidinha ou um ato profético, tá bom? Eu vou estar apresentando a vocês aqui essa mesa onde o Senhor me entregou esse ato profético. Aqui nós temos algumas bolsas, né, que aparentemente aos nossos olhos tá tudo em ordem, né? Tá arrumadinha, tá apresentável. E eu vou estar convidando a irmã Valquíria para que ela venha até aqui essa mesa e ela escolha uma bolsa. Amém? Pode escolher uma bolsa, Valquíria. Amém. Você pode estar escolhendo uma bolsa, por favor? Isso. Dentro dessa bolsa, Valquíria, eu gostaria que você tirasse o que está aí dentro e depositasse a bolsa embaixo da mesa, tá? Por favor? Isso. O que essa bolsa está representando, Valquíria? O que ela está dizendo? Isso, você pode virar para lá, por favor? Então, amados, o que a gente vai fazer aqui nessa tarde? Esse ato profético, que nós vamos falar só um pouquinho, bem rápido, sobre a decepção no trabalho. Então, eu gostaria de fazer uma observação que toda decepção ela é inevitável, porque ela é fruto de uma expectativa que criamos a respeito de algo ou alguém. Mas todos nós criamos, uns com mais e outros com menos intensidade. Só que a decepção ela gera sentimentos como a raiva, a mágoa e a frustração. Então, a decepção no trabalho, tudo começa com um acordo quebrado, né? Onde ali a gente faz uma entrevista, a gente se coloca à disposição de vestir a camisa, mas em algum momento deu errado. Então, isso gera em nós uma decepção. Amém? Rafaela, você pode estar vindo aqui escolher uma bolsa também? E vamos estar entendendo esse propósito. Você pode escolher uma bolsa, por favor, Rafael? E você pode tirar de dentro dela também o que está aí. Isso. Obrigada. O que está escrito? Decepção com pastores e ministérios. Quantas pessoas a gente já ouviu falar que se decepcionou com pastores, com ministérios, com a igreja? E nós precisamos entender que esse depósito de esperança e que nós temos que ter é somente no Senhor.
Então, às vezes, a gente cria uma linha de expectativa muito grande, onde a gente acha e acredita que é o pastor que vai dar conta da nossa vida. Mas não, ele só está ali para nos orientar. E somos nós, junto ao Senhor, que devemos decidir, tomar as decisões certas. Dos pastores, o ministério, a liderança, ele não é responsável direto por nossas decisões e escolhas. Eles nos orientam em relação a isso. Então, quando algo dá errado, a gente deposita no pastor toda essa decepção. E quantas pessoas a gente já se deparou com isso. E a gente precisa entender que a nossa busca maior, de quem a gente tem que ouvir essa direção, é o Senhor, junto aos pastores, junto à liderança. Amém? Irmã Lígia, pode pegar uma bolsa aqui, por favor? Amém. Amados, quando a gente fala sobre decepção, é algo, a mesma coisa, Lígia, pode pegar o que está dentro, isso, por favor, e depositar. Valquíria, Rafaela, entenderam que dentro desse presente, né, que vocês estão segurando, existe um peso? Existe um peso. A irmã Lígia pegou a decepção no casamento. Quantos de nós passamos por essa situação? Então, esse embrulho, né, que a irmã Lígia tá, eu até coloquei como se fosse um doce, né? Quando a gente encontra o nosso marido, parceiro, namorado, né? A gente deposita nele toda uma esperança. Vai ser bom, vai ser agradável. E nós sabemos que não é assim. A vida a dois não é fácil. No casamento há desentendimentos, mas também precisa haver perdão. No casamento vai haver diferenças, mas quando somos um cordão de 3 dobras, que o Senhor está no meio, que o Senhor está conduzindo esse casamento, as coisas ficam mais fáceis, amém? Eu vou estar pedindo à irmã Rosane para vir aqui também à frente, por favor. E entendemos, amados, que a decepção ela é inevitável em qualquer área da nossa vida. E nós precisamos estar dispostos a resolver cada uma delas. A irmã Rosana pegou decepção na família. E quantos de nós também passamos por essa situação? Decepção na família. Nós acabamos ferindo e sendo feridos por aqueles que estão mais próximos de nós, né? Que são nossos filhos, marido, mãe, pai, né? E quantas vezes a gente se fere? Mas nós entendemos que o relacionamento é assim. Só tem experiência quem tem relacionamento. É a mesma coisa com o Senhor. Quais experiências que nós estamos tendo com o Senhor? Mas nós precisamos ter relacionamento com Ele, né? E na família, ainda assim, precisa ter muito perdão. Porque existem situações onde nós nos sentimos magoados, feridos, mas nós também ferimos, nós também magoamos. E nós precisamos entender e aceitar o conselho da nossa família, né? Assim como a gente gosta de aconselhar, nós também precisamos receber o nosso conselho e entender e assim enxergar onde nós estamos errando e aonde a gente precisa melhorar. Amém? Eu vou convidar aquela irmãzinha lá que está com uma menininha que gosta de dançar, que eu esqueci o nome dela. É a senhora mesmo. Amém. A senhora vai estar escolhendo aqui a última bolsa, a sua responsabilidade. Amém. Pode abrir, por favor, o que está dentro dela? Amém. Decepção com amigos. Quantas vezes decepcionamos com o nosso melhor amigo? E nós sabemos que o nosso melhor amigo é Jesus. Quando a gente deposita, né, no amigo ali, conta para ele um segredo, e logo você descobre que aquele amigo contou para outros amigos a sua vida também. Quantas vezes a gente fica triste com isso, né? Porque a gente espera daquela pessoa fidelidade e a gente se decepciona. Mas nós sabemos que o melhor amigo que nós temos chama-se Jesus.
Amém? É nele que nós devemos confiar. É nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança. Amados, cada decepção dessa representa um peso. Representa algo onde a gente precisa resolver. Porque o Senhor quer que a gente libere perdão. O Senhor quer que a gente gere mudança em nossos pensamentos, em nosso comportamento. E nós entendemos que a decepção, nós precisamos aprender a lidar com elas. E o nosso especialista maior chama-se Jesus. Amém? Essa reflexão final, nós entendemos que um gesto simples, onde nós soltamos uma pedra, um peso, nós vamos depositar aqui aos pés da cruz cada decepção dessa. Cada decepção dessa representa alguma passagem em nossas vidas e nós vamos estar diante dessas mulheres que estão nos representando, onde o Senhor já separou para cada uma delas uma cura em algo que ela possa estar procurando. E elas, representando a cada uma de nós, elas vão estar depositando ali aos pés da cruz. Eu convido as irmãs para estar fazendo isso, por favor. Está depositando cada decepção dessa aos pés da cruz. Amém? Espiritualmente falando, isso significa muito mais. Ao entregar esse peso, nós escolhemos confiar em Deus, que é justo e misericordioso. Jesus não pediu que perdoássemos apenas quando fosse fácil, mas perdoássemos sempre. Ele mesmo nos perdoou de maneira completa e merecida. Que possamos sair daqui hoje mais leve, livres, mais próximos de Deus. E quando o perdão lhe parecer impossível, lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amados, e a palavra que o Senhor liberou para nós nessa tarde está lá em Mateus 6, 14 e 15. Se a irmã puder estar projetando aqui para nós, por favor, já tinha deixado ali, separado, amém? Eu vou estar lendo aqui onde projetou, porque eu não sei se é a mesma da minha Bíblia. Mateus 6, 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Amados, simples assim. O Senhor espera de nós o perdão. Diante de todas essas decepções aqui nessa tarde, colocadas aos pés do Senhor, que venha liberar perdão sobre nossas vidas. O perdão, ele é um presente que oferecemos, mas acima de tudo ele é libertador. Ele nos permite viver em comunhão com Deus. Perdoar não significa esquecer ou justificar quem nos feriu. É escolher seguir em frente, sem carregar o peso da mágoa. É um ato de coragem, amor e fé. Quando perdoamos, compreendemos que todos erram e que todos merecem uma nova chance, inclusive nós mesmos. Perdoar é um dos maiores testemunhos do amor de Deus. Lá em Lucas 6, 36 e 37, diz assim: seja misericordioso como também é misericordioso o vosso Pai. Então, na medida que o Senhor é misericordioso, o Pai também é misericordioso. Nós precisamos ser misericordiosos. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. O perdão é um gesto de bondade. Louvado seja Deus por isso. Quanta bondade o Senhor tem para cada uma de nós. Ele demonstra a demonstração de obediência e confiança no Senhor. Precisamos obedecer e confiar no Pai. Que o Espírito Santo nos conceda força para liberarmos perdão quando dói. O perdão, ele cura, restaura, liberta. Ele perdoa a nós mesmos, assim como Cristo nos perdoou.
Jesus nos ensinou com seu próprio sangue na cruz que perdão é o caminho de vida e salvação. Lucas 23:34 diz que Jesus olhou para aqueles que o feriram e mesmo na dor ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quantas vezes o nosso coração pesado, machucado, ele se fecha, mas o Senhor nos chama à liberdade que só o perdão pode nos oferecer. Foi distribuída ainda agora ali, né, a lembrancinha, 70 vezes 7, falando ali naquela lembrancinha sobre o perdão em que nós precisamos liberar. O perdão, ele não apaga o passado, mas ele transforma o futuro. Que Deus nos fortaleça, que Ele te console e te guia no caminho de amor que constrói, restaura e salva. Perdoe como Cristo perdoou. Amém? Eu vou estar convidando o Ministério de Louvor, o professor Wellington, que é uma bênção sobre nossas vidas, na nossa igreja, a irmã Lígia. Eles se ofertaram para nossa tarde com Cristo. Eles estão sendo uma bênção para nós. Quanta alegria a gente está tendo em recebê-los em nossa igreja. Amém? Vou estar aqui passando para... Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? É um prazer estar aqui nesta casa, né? Ver mais um pedacinho da família metodista, conhecer parte dos meus irmãos em Cristo, da nossa filial, né? Aqui é uma matriz do centro e nós lá do Gradinho. É uma honra estar aqui. Convido a todos para estarmos louvando ao Senhor neste momento. Está conosco também Rafaela na bateria e Rebeca Carvalho estará fazendo a dança profética nesta tarde. Esse louvor, ele fala que nós estamos seguros em tempos de decepções, de guerras, rumores de guerras, desemprego, vírus, doenças. Em meio a tudo isso, não podemos esquecer que aquele que tem o sangue do Cordeiro, aquele que tem Jesus Cristo como único suficiente Salvador, tem um lugar seguro. Você está guardado, você está protegido, você não está sozinho. Quando algo vier a pesar, como foi dito aqui, nos pesos do dia a dia, do cotidiano, das decepções, é momento de não olhar para as decepções, mas olharmos para o nosso lugar seguro, porque é de lá que vem a resposta, é de lá que vem o socorro, é de lá que vem a mudança, a transformação, a restauração. Por isso adore, porque você está seguro nos braços daquele que nunca te deixou. Famílias, amigos, tudo podem até te abandonar, mas existe um que jamais te deixará, que é Jesus.
Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sem vencer, repousado em mim. Lembre-se disso. E seu passageiro caminho, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em meus braços é o meu descanso. Eu caio com a graça. Eu caio de novo em tuas mãos. Eu caio com a graça. Caio de novo em tuas mãos, e seu pelo caminho, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Ai, tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Ai, tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Sinta o abraço do Espírito Santo neste momento. Sinta-se nesses braços neste momento, confortando, limpando, curando, tratando as feridas. Oh, aleluia! E por mais que a gente tente compreender, explicar,
racionar o tamanho, a grandeza e quem é o nosso Deus. Nada explica quem é Deus. Porque Deus, irmãos, não se explica. Deus se sente. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Quando eu tenho que tentar argumentar o que é Deus, imagine se nós pegarmos pessoas, tirarmos da terra e levarmos para o espaço. Nós sabemos que lá no espaço não existe vento, não é isso? No espaço não existe vento. Aí você imagina que lá no espaço nasceu dos astronautas que estão numa fase lá, nasceu uma criança que ela nunca viu vento na vida, nunca viu. Ela nasceu no espaço, e no espaço não tem vento. E aí você chega para aquela criança, aquele jovem, ou até mesmo ele adulto, e você fala assim: olha, de onde eu vim, existe uma coisa chamada vento. Aí a pessoa: vento? Legal! E como é que é a cor? Vento não tem cor. E a gente pode pegar? Vento a gente não pode pegar. E será que ele tem cheiro? O vento, ele não tem cheiro. E a gente pode ver? O vento a gente não enxerga. Mas como a gente sente o vento? Como é que a gente entende o vento? O que acontece com o vento? O vento nós sentimos. Se ele for forte como um furacão, arrasta tudo. Se ele for como uma brisa, ele refresca um dia de calor. Esse é o nosso Deus. Ele não tem cheiro, não tem cor. Não podemos pegar, a não ser que ele se manifeste, como ele chegou lá perante aquela casa, se apresentou aos seus discípulos. Nós não podemos pegá-lo, nós não podemos sentir o seu cheiro, apesar que, se ele quiser, ele traz o seu perfume suave, como rosas de Saron. Mas nós podemos senti-los. E que você possa ter essa experiência. Porque se você adentra nesse templo pensando que você vai ver Deus, assim como você espera ver um vento, você não vai ver. Pode até ver, pode se manifestar, usar um profeta, mas o Deus só quando ele vier um grande dia de grande glória. Mas quando você colocar os pés aqui, que você venha sentir a experiência dele, que possa ser abrasadora como um furacão, de te envolver, de te saciar de uma forma intensa. Mas se você tão somente quiser uma brisa, deixe ele te tocar nessa tarde. Lembre-se do vento. A partir de hoje, quando você sentir o vento na sua pele, lembre-se: é Deus. É Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas. Lembre-se disso. E ninguém explica Deus. A gente sente, a gente convive, a gente vê as maravilhas, os sinais, os prodígios, as curas, os milagres. Então ninguém explica Deus. Adore comigo. Nada igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar o Big Bang, pode
queremos amar. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, vontade de beber da água da fonte da vida, antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao arranho. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, e se duvidar, você acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, vontade de beber água da fonte da vida, antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, e se duvida, você acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, e se duvida, você acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, vontade de beber da água da fonte da vida, antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Louvado seja Deus. Quão maravilhoso é a gente poder se lançar aos pés do Senhor. Eu convido a igreja agora, junto com a irmã Silvana, que vai estar fazendo a oração de confissão. Eu convido as irmãs a colocar aos pés do Senhor tudo aquilo que tem impedido, toda corrente, algo que você ainda falta estar liberando
que você possa estar colocando diante do Senhor nessa tarde. Toda tarde com Cristo é um encontro onde mulheres são curadas. Toda tarde com Cristo é um encontro onde mulheres elas recebem, transbordam para quando chegar em casa, no seu trabalho, ela ter o que falar, ela ter o que dividir e compartilhar. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos nessa tarde, Senhor, confessar os nossos pecados. Senhor, quero lançar, Pai, todas as nossas preocupações, todas as angústias, tudo aquilo que nos aflige, Pai, nas tuas mãos. Mas não só lançarmos, mas confiarmos, Senhor, sabendo que a resposta vem do alto e que no momento certo a nossa vitória chegará. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmã Silvana. A irmã Silvana faz parte da nossa mesa, da Sociedade de Mulheres. Temos também a Nilda, que está lá na frente, recebendo as irmãs. Temos a pastora Rosana, que faz parte também da ação missionária, né? Da voz missionária. É uma bênção. A nossa igreja é uma igreja muito pequena ainda, que precisa se alicerçar mais, para a gente possa estar mais juntos. Mas nós sabemos que isso não é somente a dificuldade da igreja metodista no Gradinho. Nós temos outras igrejas, várias igrejas com o mesmo problema, onde nós encontramos pessoas que não priorizam, né, estar numa tarde como essa, no encontro, num café, né, com Cristo, e nós só oramos, né? Nós oramos nas consagrações para que essas mulheres se consolidem diante do Senhor, para que elas sejam uma estrutura forte aonde ela passar, para que elas sejam uma base, né, de entendimento, para que isso se multiplique. Porque tudo que a gente aprende com o Senhor não fica para nós. Nós precisamos multiplicar. E é isso que o Senhor quer que a gente faça. Ele quer que a gente faça o ID, né? Ele quer que a gente se prepare. Nós sabemos que o mundo, a gente precisa ser sal e luz nesse mundo, onde a gente só se depara com notícias ruins, com notícias onde entristece, nos deixa preocupada, mas nós sabemos que cremos num Deus da esperança, um Deus que cura, que abre portas, né? Nós cremos nesse Deus grandioso que nós entregamos a nossa vida, amém? Eu estou convidando também a irmã Simone agora. A irmã Simone está deixando um testemunho nessa tarde tão especial para edificar as nossas vidas. Professor Wellington, a Lígia, muito obrigado, tá, por vocês estarem conosco. Se quiserem estar compartilhando depois mais um pouco com a gente, abrindo, tá? Eu creio que o Senhor ele é fiel com cada um de nós. Nós temos que ter essa esperança, porque a esperança só está somente no Senhor. É nele que nós devemos depositar toda a nossa fé, toda a nossa dúvida, tudo aquilo que ainda nos impede de caminhar nos caminhos com Ele, tá bom? Amém. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dizer que é muito bom estar aqui nessa tarde, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, dizendo o quanto Ele é maravilhoso e que ninguém o explica. Ninguém explica o poder de Deus, ninguém explica o que Ele quer fazer e o que Ele faz, porque Ele é Deus. Irmãs, eu recebi, alguns anos atrás, uma bênção tão grande que eu falei para o meu Deus: Senhor, aonde eu for, eu vou contar essas maravilhas que o Senhor fez na minha vida, na vida do meu filho. Mas antes eu quero deixar aqui em Salmos 9:1, que diz assim: eu te louvarei, ó Senhor, com todo o meu coração, e anunciarei todas as tuas obras maravilhosas. Então eu vou anunciar nessa tarde a bênção, as maravilhas que o Senhor fez na minha vida e na vida do meu filho. O meu filho estava com 4 anos e ele precisou fazer uma cirurgia para retirar uma hérnia umbilical
e fomos até o cirurgião e ele falou assim: mãe, é uma cirurgia muito simples, rápida, o Samuel vai fazer a cirurgia de manhã e à tarde mesmo ele vai ter alta. Então eu comecei a orar e clamar ao Senhor, né, pela cirurgia do meu filho, e chegando um dia anterior, a cirurgia estava na nossa bolsa, e enquanto eu estava ajeitando as coisas, uma voz soou no meu ouvido e falou assim: o Samuel vai morrer. E eu repreendi na hora, eu falei assim: está repetindo, Jesus. E aquela voz novamente disse: o Samuel vai morrer. E eu fui bem apreensiva para aquela cirurgia. Chegamos lá, a cirurgia estava marcada para as 10 horas da manhã. Quando foi às 10h30, ele entrou no centro cirúrgico e me deu uma crise de choro muito grande. Enquanto ele estava lá no centro cirúrgico, eu fiquei no quarto, aguardando o fim da cirurgia, e eu só chorava e clamava: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Veio, passando quase uma hora, veio a enfermeira e falou assim: mãe, pode ir lá buscar o Samuel, que a cirurgia já acabou. E eu levantei meu joelho, glorificando a Deus, eu falei: aleluia, Jesus. Quando eu cheguei na porta do centro cirúrgico, o Samuel saindo na maca, eu olhei para o Samuel, ele roxo. Eu perguntei para a enfermeira: por que ele está roxo? Ela falou assim: mãe, porque lá dentro é muito frio, ele está com frio. Mas nós vamos levar ele para o quarto, vamos agasalhar ele e essa roxidão vai passar. Entramos no quarto, colocaram Samuel na cama e ele roxo. E eu perguntei para ela novamente: por que o meu filho está roxo desse jeito? Ela falou: mãe, é frio. Jogou um cobertor por cima dele e falou assim: deita do lado dele, que o seu corpo vai aquecer o corpo dele. E eu deitei do lado dele, abracei ele e fiquei. Irmãs, quando eu olhei para o rosto do meu filho novamente, eu não vi a vida nos olhos do meu filho. Eu clamei ao Senhor naquela hora, eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim. E eu olhei novamente para o rosto do meu filho, eu vi o meu filho morto em cima daquela cama do hospital. E eu gritei: Senhor, tenha misericórdia. E o meu marido se levantou, olhou, abriu a porta e saiu, gritando socorro para a enfermeira. E eu gritando: Samuel, Samuel. Veio a enfermeira, olhou para ele, me arrastou, me jogou praticamente, me puxou de cima da cama pelo braço, me jogou lá fora e fechou a porta. E eu gritando: Samuel, Samuel, Samuel. E nisso só entrava enfermeira, e buscava um aparelho, que eu não sei nem que aparelho é aquele. Fecharam a porta do quarto e eu fiquei lá fora chorando. E eu chorava. E eu falei: Senhor, eu estava como Ana, Senhor. Os médicos disseram que eu não poderia ter filho, o Senhor me concedeu o meu filho, Pai. Não leva ele, Pai, eu não estou preparada, não leva ele. Essa era a oração. Irmãs, e ali no corredor, em meio àquela luta que eu estava passando com meu filho, eu comecei a testemunhar que eu não poderia ser mãe, diziam os homens, diziam os médicos. E o Senhor me concedeu. E o meu filho estava comigo há 4 anos. E eu comecei a falar do que Deus tinha feito comigo, pela minha maternidade, o quanto foi difícil o meu parto, mas nós estávamos lá, e as enfermeiras me rodeavam, vinha uma, vinha outra, e eu contando aquele testemunho, e eu chorando, e uma enfermeira pegou e falou assim para mim: mãe, nós vamos ter que passar com Samuel, sai do corredor, fica no quarto aguardando, porque ele vai passar entubado. E eu chorando, irmãs, e testemunhando o que o Senhor tinha feito na minha vida. E o Senhor o tempo todo falava no meu ouvido: eu cuido de ti em todos os detalhes. Eu cuido de ti em todos os detalhes. Mas eu estava tão aflita, e falando com uma enfermeira e falando com outra, que eu não dei ouvido o que o Espírito Santo estava falando comigo, que Ele estava cuidando de mim em todos os detalhes. Aí eu liguei, peguei o meu telefone, liguei para minha cunhada e falei assim: cunhada, ela falou: não precisa falar, que eu já sei. O Espírito Santo me mandou orar, e Ele manda
lá no Rio, no Botafogo. Eu falei, o Senhor já falou com a minha cunhada lá no Gratim. E Ele já decretou a minha vitória. Em nome de Jesus, eu vou sair daqui com o meu filho do jeito que eu entrei. Ele andando, segurando as minhas mãos. Irmãs, nós fomos pro CTI. Samuel chegou lá, fiquei lá com ele. E eu orando. E veio o enfermeiro ajeitar os aparelhinhos dele. E eu falei assim, por favor, me diga que o meu filho vai ficar bom. Eu nunca tinha visto aquele enfermeiro na minha vida. Ele falou assim, ué, você não tem fé? Aí eu falei assim, tenho. Então eu dali mesmo, no CTI, eu já tomei posse da minha vitória. Glorifiquei a Deus e glorifico a Deus, porque eu pude levar o meu filho de volta para casa comigo. O meu filho sobreviveu. O Senhor agiu com poder e glória na minha casa mais uma vez. Tivemos alta e meu filho ficou bom, não teve nenhuma sequela. Do tempo que ele ficou desacordado, morto, eu não sei. Graças a Deus, irmãs, eu glorifico a Deus. E quando eu cheguei na minha casa com o meu filho, o pastor da minha cunhada foi me visitar e falou, olha, essa enfermidade era para morte. Mas por amor a você, o Senhor trouxe o seu filho de volta para os teus braços. Irmãs, glorifiquem a Deus, porque o nosso Deus é maravilhoso. Ele é tremendo, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus que ressuscita mortos, Ele é Deus que fecha a boca dos leões, Ele é Deus que cura. Não há nada que possa impedir o poder do nome do Senhor Jesus. E eu glorifico a Deus, irmãs. Eu glorifico a Deus por esse milagre. E eu falei para o Senhor, Senhor, aonde o Senhor me levar, eu vou proclamar essa maravilha que o Senhor fez na minha vida. E nessa hora também, eu quero convidar a nossa amada igreja para estar louvando o Senhor por nossos dízimos e as ofertas. Enquanto a equipe de louvor estiver louvando, entoando mais um louvor, quem trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pode vir depositar aqui na frente, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a grupo de louvor se posiciona, eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre essa palavra, né? Que é a decepção, o perdão. Quando o Senhor nos confia uma palavra, a primeira espada que corta é para quem vai trazer, são em nós, né? Então, essa palavra cortou o meu coração, me trouxe cura, me trouxe perdão aonde havia decepção. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de ter trago essa palavra para estar dividindo com vocês. Eu espero que vocês tomem essa palavra como um aprendizado e não deixe que nada venha impedir. O Samuel, quando no início, né, que eu comecei a minha caminhada, o Samuel era bem pequenininho, devia ter no máximo uns 5 anos. E eu cheguei naquela igreja com o coração duro, onde a pastora Rosana, né, me acolheu. Eu tenho pouco tempo de caminhada. E à medida que o Samuel louvava, ele me curava. Eu chorava como criança. E eu nem tinha amizade ainda com a Simone, porque eu era a última a chegar e a primeira a ir embora. Porque eu estava com meu coração duro, eu não queria ter relacionamento com ninguém. Até confessei isso para a irmã Mônica ali na porta. Onde Samuel, com o louvor dele, de uma criança. Olha como que Deus é o Deus da simplicidade. Deus, ele trabalha no simples. Então Deus usou muitas vezes o Samuel como uma criança para louvar e me alcançar. Hoje ele é muito especial para mim. Eu me batizei, comecei a participar do Ministério Infantil, onde a pastora Rosana, usada por Deus, me convidou. E eu aceitei em lágrimas, né, quando ela me deu essa oportunidade, porque esse desejo já havia no meu coração. E quando ela me convidou para esse ministério, onde eu estou até hoje, eu não abandono o Ministério Infantil, é um ministério que trabalha muito em meu coração. Eu digo para vocês que o Ministério Infantil, quando a gente entra na salinha, a gente não entra para ensinar, a gente entra para aprender. E durante um tempo, eu passei por uma decepção grande, um problema muito grande no meu casamento, onde a pastora Rosana sabe. E ali o Senhor, Ele me fez liberar perdão. E com
E com todo esse processo do perdão, onde o Senhor me confiou essa palavra hoje, o Senhor alcançou também a vida da minha mãe, que está sentada ali. Ela se converteu, aceitou o Senhor. Mas com o tempo, através da decepção, ela se afastou um pouco. Né? E eu digo para ela nessa tarde que o Senhor ainda te espera, mãe. A minha preocupação como filha de trazer a senhora novamente para os caminhos do Senhor, como isso arde meu coração. Então nessa tarde eu abro meu coração para toda a igreja, para o Senhor, e eu confesso a preocupação que eu tenho com a minha família, com aqueles que eu amo, né? Com aqueles que o Senhor me confia e me apresentar. Então eu creio que através dessa palavra o Senhor ouviu a minha oração, porque hoje a minha mãe está aqui hoje mesmo como uma visitante, mas o Senhor tocou o coração dela. Mãe, obrigada por a senhora estar aqui comigo nessa tarde. Eu te amo muito e me perdoa se em algum momento como filha eu te decepcionei. Amém? Porque nós sabemos que a gente como filha e filhos, a gente também decepciona. E diante desse altar, diante da igreja, diante do Senhor, eu peço perdão à senhora por qualquer coisa que eu tenha feito. Amém? Coisa linda. Eu vou te ofertar ao Senhor, te adorar com o Senhor Jesus, seus ofertas. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Se raize na presença dele nesta tarde. Sinta como foi falado antes por mim. É tempo de sentir, de ver os seus sinais, suas maravilhas. Aleluias. Eu me rasgo por inteiro, rasgo, mas em novamente eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, rasgo, mas em novamente eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E seu passamento novo, não verei tão profundas de glória. Eu entrarei onde o Santo dos Santos, não serás que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não será viver. E onde estiver, uma bela glória, a glória de Deus. No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Adore. Glória.
não sabe viver, onde estiver, clama pela glória de Deus. Aleluia. Amém. Eu agradeço desde já a presença de todas vocês nessa tarde tão especial. O Senhor já tinha separado cada uma de vocês para nos prestigiar, nos acolher nesse lugar tão especial. Quão alegre nós ficamos naquela divisão onde a gente separou ali as igrejas, naquela reunião com a Sininha, né, na Sociedade de Mulheres. Quão maravilhoso foi, quão alegre nós ficamos quando nós vimos que nós íamos dividir essa tarde com essa igreja tão amada. E com vocês também, que já seríamos, né, as nossas companheiras de oração. Amadas, vamos manter contato uma com as outras. Quão maravilhoso é quando a gente passa por um problema onde a gente tem uma irmã de mãos dadas conosco para orar por aquele problema. Aquele grupo distrital, ele não é somente uma informação. Para informação, nós podemos também pegar o telefone de uma irmã e deixar uma oração como uma forma de carinho, como uma forma de bom dia, né, para aquela irmã que talvez esteja passando por uma situação. A sociedade de mulheres precisa estar unidas, né? Precisamos estar mais unidas em relação a essas situações, aonde o Espírito Santo de Deus ele nos incomoda e através de uma mensagem a gente pode estar alcançando uma irmã. Nós precisamos fazer mais grupos de orações, estar se dividindo, nos fortalecendo, porque a gente precisa estar fortalecidas, porque as decepções vêm, os problemas vêm, o luto vem, o desemprego vem, e nós precisamos estar firmadas na rocha. Amém? Amém. Eu vou estar convidando a irmã Lígia. Para estar se posicionando aqui. Simone pode estar vindo aqui, está orando, Simone, pela oferta. Lígia, fica aqui, por favor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oremos nessa hora. Ó Pai amado e Pai querido, queremos te agradecer, Pai querido, por cada oferta, dízimo, Deus. Pai querido, que foi depositado, Senhor, nesta tarde. Ó Pai, queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor tem provido no meio da tua igreja. E te pedimos, Pai, mais uma vez, Senhor, não nos deixa perecer. Abre portas de emprego, Senhor, para aqueles que estejam precisando, Pai querido. Multiplica, Senhor, a dispensa, Pai querido. Senhor, nós te clamamos, ó Pai, e te pedimos, Senhor, abençoe a vida financeira de todos aqueles, Pai, que tiveram para ofertar nesta tarde. Mas para aqueles que não tiveram, Pai, nós cremos que o Senhor é Deus de provisão, que portas serão abertas e que os teus filhos também, Pai querido, poderão ofertar e dizimar na tua casa. Senhor, fica conosco, receba também, Senhor, a oferta do nosso louvor e da nossa oração nesta tarde, Pai, e continue falando no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado por cada oferta aqui depositada, obrigado por cada mantimento, né, que foi depositado aqui à frente. Quão maravilhoso é essa disponibilidade, né, quando a gente entende que
Não é somente o nosso armário, a nossa despensa precisa estar cheia. Nós também precisamos pensar no próximo. Essa ação social é um ministério abençoado, onde o alimento chega na casa daqueles que estão desempregados, na casa daqueles que não têm o pão de cada dia, onde às vezes na nossa casa até estraga e a gente joga fora. Precisamos estar atento a isso, onde outros necessitam da nossa ajuda. Amém? Eu vou estar orando também pela vida da irmã Lígia Helena, onde ela também vai estar trazendo a sua oferta para nós, para a casa do Senhor, para que nós possamos estar recebendo dela. Amém? Pai querido, Pai amado, te entrego aqui a tua filha, Pai, aonde ela vai estar sendo um instrumento, Senhor, usada por Ti, para abençoar, Senhor, e alcançar as nossas vidas. Pai, vai tirando, Senhor, todo impedimento dos nossos corações, da nossa mente, vai abrindo, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, vai nos dando, Senhor, visão espiritual, para que a gente venha receber do céu aquilo que o Senhor já preparou para cada uma de nós. Pai, que essa tarde seja uma tarde marcante, uma tarde especial, onde se alguém entrou aqui angustiada, magoada, decepcionada, Senhor, o Senhor vai trabalhar. O Senhor vai agir através dessa palavra para que nós liberemos perdão, amor, paciência, longanimidade, que nós sejamos mulheres, que sejamos luz aonde colocarmos os nossos pés, em meio às trevas, que nós possamos ser mulheres abençoadoras, que possamos ser mulheres alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Toma, Lígia Helena, nas tuas mãos nessa tarde, Pai, para que ela seja um instrumento teu, uma mulher que venha nos abençoar com a tua porção nessa tarde. Usa ela, Pai. Usa, Senhor, e nos faça receber o melhor da parte de Deus nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Mais uma vez, salve os irmãos do Pai do Senhor. Amém. A palavra de hoje, quando a irmã Helena me convida para estar ministrando a palavra, em tempo em que estamos, que é o tempo da vinda, que se aproxima a vinda do nosso Senhor, o Senhor trouxe à minha memória a passagem da dracma perdida. E tem até a ver com o que foi feito, né, logo no início, porque falando sobre as decepções, porque cada item desse aqui, cada comunhão que se perdeu, é a nossa dracma. É aquilo que está faltando restaurar em nós. Nós vamos ler primeiro a passagem e depois eu quero caminhar com vocês, vamos voltar nessa história, entender de onde vem essa dracma, o que é essa dracma, para que servia, qual era o propósito. Convido você a se colocar de pé e abrir a Bíblia ou acompanhar por ali, talvez. É o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 15, no versículo 8. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8, que fala sobre a dracma perdida. Nós vamos ler o texto e depois faremos uma viagem no tempo. Entenderemos esse processo. Entenderemos hoje em que processo estamos, referente ao que o Senhor Jesus nos deixou, porque esta parábola foi dita pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa
e procura cuidadosamente até encontrá-la. E encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que do mesmo modo a alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Podemos assentar. Amém. Aleluia. Como eu falei, vamos voltar no tempo. Naquele tempo, na época de Jesus, a dracma era uma moeda que tinha o valor de um salário de um dia de trabalhador. Então, quando o trabalhador terminava sua diária, por um dia de trabalho, ele recebia uma dracma. E essa mulher, ela tem 10 dracmas, 10 dias de trabalho. Pouco, né? Pouco. Mas era o que ela tinha. Mas tá, beleza, o que é essa dracma? É uma moeda, um salário de um dia de trabalho? Naquele tempo, as mulheres, quando iam se casar, não era como hoje, né? Que a menina encontra o menino encontra a menina, e aí se gosta, vai lá, pede o pai em namoro, e aí eles começam a namorar, depois, se der certo, vai noivar, vai casar. Naquela época, não. Naquela época, os casamentos eram feito acordo entre os pais. Às vezes, os filhos nem viam a sua noiva e nem o noivo. E os pais se encontravam com o outro, e ali era feito um acordo nupcial. E era dado um dote. Esse jovem, ele tinha que ser capaz de, no mínimo, ter ele, não tirando do seu pai, não tirando da sua herança, ele tinha que ter a capacidade, no mínimo, de oferecer aquela jovem no qual ele pretendia se casar um dote. E esse dote eram as dracmas. E naquela época, as mulheres costumavam receber esse dote e usar. Eu ia até botar uma figura na tela, eu esqueci de botar. Elas usavam na sua testa, no colar ou no braço, porque não usavam-se aliança. Então o dote era um adorno que elas usavam, indicando que ela foi pedida em casamento. E aquela mulher, exatamente essa, do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, essa mulher recebeu um dote de 10 dracmas. E ela deveria estar usando esta dracma. Porque os casamentos também, não era assim, aceitou e tal, e vai e casou, não. Ele ficava um período de um ano. O noivo ficava um período de um ano se preparando a casa, Ele, como Jesus não disse: eu vou e vos irei para preparar o lugar. Para quem? Para a noiva. E assim os noivos, os pretendentes tinham que fazer. Eles deixavam o dote, já tinha sua noiva, mas ele tinha que ser capaz de oferecer o mínimo para aquela mulher. E essa mulher, com o seu dote ali adornada, a população, quando passava, ela falava assim: olha, vai casar. Ou é casada, ela, poxa, porque naquela época não existia o INSS, né? O LOAS, né? Você, uma mulher, trabalhava fora. Então, naquela época, os homens trabalhavam, as mulheres cuidavam da casa, às vezes do rebanho,
né? Fazia tecelagem, trabalhava, as mulheres trabalhavam pra caramba, só não trabalhava fora, nem era remunerada. Mas as mulheres daquela época trabalhavam também, buscavam água, né? Trabalhavam bastante, mas eram mais voltadas a cuidar do lar e do seu esposo quando chegava cansado do seu ofício. Essa é a função. E a mulher que naquela época não conseguia se casar, ela ia se tornar ou empregada em uma casa de família, ou ela ia ficar sozinha, ou ela poderia até entrar para a prostituição, ficar como Ruth, colhendo migalhas numa plantação. Era essa situação naquela época das mulheres. Então, quando você conseguia um pretendente, era algo muito importante, porque você poderia ser mãe, você teria o seu lar, você poderia, talvez, se o seu noivo tivesse dinheiro, ter suas escravas, suas servas, né? Talvez não trabalharia tanto. Mas naquela época, para a mulher ter a sua família era algo fundamental para que ela não ficasse à margem. Depois ali à parte, servindo apenas como ama, como babá, como criada, mas sim tendo a sua família. E essa mulher, ela recebe esse dote, ela recebe 10 dracmas, pouquinho podemos pensar, mas ela tinha um casamento, ela tinha uma família, ela iria ter a sua família. De repente ela se separa. Perdi a dracma. Eu perdi o meu dote. Eu perdi aquilo que diz que eu tenho um casamento, que eu tenho um noivo. Naquela época as mulheres não podiam dizer: eu não quero casar com você não. Não, era muito natural. O pastor Rodrigo Silva, ele fala até que as mulheres ocidentais acham até estranho quando as mulheres do Brasil, de outros países, aceitam se casar sem receber um dote. Ué, ela não tem valor nenhum, ela simplesmente casa? Não, nós temos valor, tem que oferecer alguma coisa, eu tenho que valer alguma coisa para ela. Isso é natural, até os dias de hoje. Ainda mantém em alguns lugares essa cultura. E essa mulher, ela se vê, presta atenção, ela não tinha casado, lembra? Levava quanto tempo para o casamento? 1 ano. Você concorda comigo que provavelmente esse noivo poderia passar lá para vê-la? E se o noivo olha para ela e vê a dracma faltando? Ela estava dizendo: eu não dou valor a esse casamento. Eu não quero me casar com você. Era a forma que ela tinha de dizer o que ela não queria. Mas essa mulher, ela não. Ela queria se casar, ela queria o seu noivo, ela queria ter a sua família. E aí, quando ela vê que ela perdeu aquela dracma, ela desesperadamente, se você for lá em Israel, as casas, as ruínas das casas, elas não tinham muitas janelas, eram cômodos fechados de pedra, muito escuro. Então ela vai assim de rápido essa lamparina e começa a procurar. Irmãos, ela não perdeu uma moedinha, ela perdeu a sua história, a sua família, o seu casamento. Poderia perder, porque ela estava sinalizando que ela nem tinha competência para cuidar de uma casa, se nem um dote ela conseguia, tinha capacidade de manter. Imagina um lar, imagina os filhos, imagina uma descendência. E aquela mulher começa a varrer, acende a lamparina e começa a varrer. Aí ela encontra e ela vai: amigas, vizinhas, venham comemorar, venham. Eu encontrei a minha dracma
de salário para fazer aquela festa, ela se alegrou com as vizinhas, porque ela sabia o que estava em jogo se ela ficasse com seu dote faltando, o que simbolizava para a sociedade daquela época, para o seu noivo quando voltasse, até para a família do noivo. Imagina a mãe: meu filho, casar com essa daí? Ah, relaxada, já perdeu o dote. Olha só, como é que ela vai cuidar do meu neto? Não pode cancelar isso, não quero. Imagine, porque era dessa forma. Imagine essa mulher como seria julgada. E será que ela teria outra oportunidade? Porque pensa comigo, se uma pessoa se ofereceu e depois tirou o corpo fora, alguma coisa tem. Pô, peraí, essa mulher, poxa, peraí. Essa mulher, o cara pediu, o que acontece? É bom. Será que ela seria pedida em casamento? Teria uma segunda oportunidade? Então, por isso ela desesperadamente acende a lamparina e começa a procurar a sua dracma, o seu dote, a sua família. Ela estava em jogo, a sua família, a sua vida. Não era só um dia de salário, era toda uma história, um sonho. E ela encontra e celebra. Aleluia. E por isso que Jesus vai chegar e falar assim: do mesmo modo, a alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Sabe por quê? O pecador é aquela dracma que está perdida. É aquele, pensa comigo, qual foi o dote que Jesus nos deu? O seu sangue na cruz. Ele já veio e já te comprou. Ele já te entregou o dote. E ele já foi preparar o lugar. Então, quando uma alma está perdida, quando uma vida está perdida, é uma dracma que se perdeu. É alguém que ele já pagou. Ele não já pagou? Não foi pago de uma vez por todas lá na cruz? A nossa salvação já foi comprada por preço do sangue de Jesus Cristo. Queridos, os anjos se alegram quando uma alma aceita a Jesus Cristo, porque essa dracma foi encontrada. Aleluia. Glória a Deus. Será que podemos acender as nossas lamparinas? Aleluia. Iluminar esta casa, a sua casa, aonde você colocar os seus pés e achar uma dracma para o Senhor Jesus. Essa dracma, agora vamos para o vida espiritual, vamos para a gente, porque o casamento que a gente está esperando é espiritual. O noivo vai vir buscar a noiva, é o corpo espiritual que estamos falando, daquele corpo intransponível. Mas o nosso papel, nós que já recebemos o noivo, nós ainda podemos ajudar a outras dracmas perdidas a serem encontradas. Porque o dote já foi pago. Mas a gente tem que abrir a boca e dizer: você sabia que você foi comprado por um preço precioso do sangue de Jesus? Você sabia que você tem valor? Acenda suas lamparinas hoje. As chamas da Metodista, de John Wesley. Acenda essa chama, ilumine o caminho por onde você for e arrebate quantas dracmas perdidas você encontrar pelo seu caminho. E trazendo para a nossa vida pessoal, se o noivo chegasse aqui agora e olhasse para você, você está com todas as suas dracmas. Alguma dessas coisas aqui, fez você perder a sua dracma, o seu dote. Se o noivo vier hoje, ele vai olhar para você e vai ver: essa é a minha amada. Ela está adornada, ela está pronta, ela está cuidando daquilo que eu entreguei. Ela me quer, ela aceitou, ela quer ser a minha noiva, ela está preparada, está se adornando, ela está cuidando.
você hoje consegue ver todas as dracmas intactas ali? Será que as pessoas, quando olham para você, conseguem enxergar o dote que o Senhor Jesus pagou na sua vida? Conseguem ver todas as dracmas na sua vida? Ou olha assim, ih, aquela ali é crente, perdoa ninguém, não paga ninguém, não faz, né? Ele coisas, foi falado, dado até alguns exemplos já no início, nos mandamentos do Senhor. Será que alguma dracma dos mandamentos caiu pelo caminho? Você perdeu? Nessa tarde, é tempo de ligar e acender a sua lamparina, varrer a sua casa, tirar tudo que não provinha dele, de você, daquilo que tampou a sua dracma, aquilo que impede que você esteja com a sua dracma visível. Faça essa faxina, limpe e lustre, deixe o noivo chegar e olhar para você e ver que você tem compromisso. Deixe ele enxergar em você a aliança. E que possamos. Jesus, quando ele nos fala o seguinte: vá e façam discípulos, façam obras maiores do que eu fiz. Vá, anuncie o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E nós faremos obras maiores do que ele fez. Será que estamos fazendo obras maiores do que ele fez? Estamos como noivas adornadas, preparadas, iluminando o caminho, achando dracmas para o eterno? Porque os anjos de Deus e o próprio Deus aguardam um pecador se arrepender. Eu não sei se aqui nessa tarde alguém que queira aceitar a Jesus. Alguém que nunca teve um encontro com o Salvador e deseja fazer esse encontro, deseja receber este dote, achar essa dracma e ser a sua noiva adornada para a vinda do Senhor. Eu quero que você volte para sua casa meditando, pensando nas suas dracmas que você recebeu. Se perdeu, varre a casa, acende a luz, procura, encontre e seja pronta, porque o noivo está voltando. Aleluia! E se ele vier agora, nós estamos com as roupas apropriadas, porque na festa, quando o noivo vem, ele convida todos. Mas aquele que se encontra no casamento com a roupa desapropriada é atado pés e mãos e lançado nas trevas extremas. É necessário estarmos prontos para esse casamento com Ele. É necessário estarmos com as roupas, com as vestes apropriadas para este cerimonial com Ele. Com a nossa lamparina acesa, com as nossas dracmas intactas, com seu dote que já foi pago. E estamos aguardando a vinda do noivo. E você sabe que quando o casamento, o noivo, ele vem, as virgens vem na frente com aquela luminária acesa, iluminando, e o noivo vem vindo e vai ao encontro daquela noiva que está aguardando. Se você for ver as parábolas, tudo falando de casamento, tudo falando de aliança, porque o nosso Deus é Deus de aliança. Lamparinas, dracmas, roupas, vestes. Vamos fazer um check-in da nossa vida espiritual. Aleluia! Vamos estar prontos. Vamos estar preparados para receber aquele que está às portas, voltando, que vai rugir como leão e mostrar que
nossas vidas. Eu trago até aqui essa mensagem, porque eu sempre passando aqui e passo do que está escrito. E eu gosto do que está escrito. Aleluia. Aquilo que eu trouxe fora é a história. Então que você venha nessa tarde aceitá-lo como Salvador, Senhor, assim não fez. Que você venha restaurar as lágrimas que estão perdidas. Procure-as, encontre-as, feche as brechas e seja pronta, adornada para a vinda do Senhor. Muito obrigada. Amém. Como eu recebi, eu encontrei a minha dracma perdida. E eu espero que vocês também encontrem de vocês. Amém? Eu vou estar compartilhando com vocês algo em que, quando a irmã Lígia falava em relação àquilo que nós precisamos, onde Jesus fala que nós podemos fazer a obra maior do que Ele fez. O Senhor ministrava no meu coração que Ele tem o melhor para cada uma de nós, mas nós precisamos ter um coração amável, ensinável, um coração bondoso, aonde que, se no nosso coração tiver algo daquilo que foi ministrado aqui, alguma decepção, hoje é o dia da gente colocar aqui aos pés da cruz. Aleluia. Esse ato profético, essa dinâmica, como queira, ou quebra-gelo, foi uma bênção sobre a minha vida. E eu espero que vocês também tenham recebido. Eu vou estar convidando a igreja a estar vindo aqui com aqueles coraçõezinhos branquinhos, onde pediu para escrever o seu nome e família. Joana e família, Maria e família. Então, essa responsabilidade que foi dada a vocês de estar depositando nesse coraçãozinho tão simples, mas algo grandioso que foi depositado nele, que foi aqui a nossa família. A nossa família é um bem precioso, onde cada um de nós entendemos o valor que ela tem. Eu digo para vocês que a minha família é uma família que hoje não se encontra no querer do Senhor, mas eu, como filha do Pai, como filha que me sinto amada por Ele, eu tenho orado. Eu tenho peço a Ele que traga união sobre a minha família. Então eu convido a igreja a estar trazendo aqui aos pés do Senhor, aqui aos pés da cruz, esse coraçãozinho. Amém? Amém. Pastor Hélio, você tem sido uma bênção sobre nossas vidas. Esse coraçãozinho. Quão maravilhoso é poder estar compartilhando esse momento com cada uma de vocês. Assim, pode botar aí, gente, para deixar bem diferente, esse coração. Ele está sendo depositado de uma maneira tão fiel, que vocês escreveram aí o nome de vocês, a família, que é o nosso bem precioso. E como um ato profético, nós estamos aqui, colocando aos pés da cruz tudo aquilo que tem impedido a nossa família de conhecer o Senhor, de se entregar a vida, de entregar a vida a Ele, para viver a melhor parte. O Senhor tem a melhor parte para cada uma de nós, mas nós precisamos ter esse coração quebrantado, ensinável, um coração onde o Senhor fala e a gente obedece, aonde Ele fala e a gente ouve a sua voz, e que a gente possa ter de verdade limpado o nosso coração de tudo aquilo que tem nos impedido de crescer na obra do Senhor. Amém? Pode sim. Amém, Jesus. Que o Senhor possa estar recebendo cada pedido nessa tarde, colocado aqui aos pés dele. Que seja uma bênção, que o Senhor possa estar recebendo e ouvindo as nossas orações
confiança de recebê-los no tempo certo e na hora certa. Amém? Obrigada pela participação de vocês, pelo carinho, pela paciência. Eu vou estar convidando a nossa irmã Mônica, que é da Sociedade de Mulheres. Ela quer deixar um recado, uma palavra, algo do tipo. A nossa irmã Mônica é uma bênção em nossas vidas. Amados, quão maravilhoso tem sido acordar de manhã, todo dia. A irmã Mônica, ela tem a responsabilidade, o compromisso de estar orando por nós. E eu fico pensando, né, na vida que a Mônica tem, na responsabilidade que a Mônica depositou sobre a vida dela, de estar nos mandando todos os dias, às vezes até na madrugada, uma oração. Eu estou contigo, eu oro pela tua vida. E a gente se sente amada, a gente se sente coberta por esse Espírito Santo que ela envia para nós através do WhatsApp. Por isso que eu comentei aqui, onde seria bom que você acordasse uma manhã e enviasse uma oração para uma irmã. Porque talvez ela do outro lado esteja precisando ouvir uma oração sua ou receber uma mensagem de bom dia. Amém? E eu agradeço pela vida da Mônica, da Sininha, que não está aqui nesse momento, mas são duas mulheres que têm edificado muito a minha vida, desde que eu cheguei na Metodista e conheci a Sociedade de Mulheres. Amém? Amém, amadas? A paz do Senhor. Quão bom, né? Estar nessa tarde aqui. Quero justificar a ausência da irmã Sininha. Ela hoje está num curso de capacitação pela federação, né? Então a ausência dela por não estar aqui, a gente sente falta, né? Daquele sorriso. Mas eu trago um abraço. Ela gostaria de estar aqui, mas está lá nesse curso. E quem já está com a sociedade aí, com sua chamada, nós vamos fazer a chamada da sociedade. E depois eu vou passar alguns anúncios do qual ela passou para mim, para passar para a igreja, né? Alguns eventos que o mês de julho, no dia 5, a Sociedade de Mulheres, ela faz 141 anos. Amém, igreja? Olha aí, quantos anos nós somos novas, tá vendo? E eu vou fazer a chamada, tá bom? Alcântara. Senhor, a minha salvação. Senhor, é a força da minha vida. Amém! Amém, igreja! Gente, se anima! A palavra foi uma bênção, irmão! Que Deus te abençoe! Continue sendo essa bênção, foi maravilhoso! Não é para ninguém ficar dormindo, hein? Santa Bárbara 1! Cadê Santa Bárbara 1? Não veio, não? Santa Bárbara Central. Amém! Apolo! Amém? Foi tão rápido, irmãos, que parada. Marambaia. Amém. Sete Pontes. Sete Pontes. Trindade. Jardim Catarina.
O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Amém. Mutuar está presente? Amém, amém. Aí, irmãs, gostaria que as irmãs anotassem. No dia 12 de julho, vamos lá em Monjolos fazer uma comemoração sobre o culto da Sociedade de Mulheres de 141 anos. Será no dia 12, às 19 horas. E o nosso tema, né, desse ano, culto, é Mulheres Sábias Praticam o Evangelho Simples. Tá? Conto com a presença de todos que puderem estar lá cultuando, agradecendo por esse privilégio de 141 anos, né? Nós somos privilegiadas, amém, mulheres? E também aqui está Jardim Catarina, no dia 13/7, comemoração pelos 45 anos de sociedade, amém? Vamos estar lá também cultuando, irmã. E a nossa próxima tarde com Cristo vai ser na igreja de Mutuá, que leva a programação, a Sociedade de Jardim Catarina, que vai estar lá em Mutuá, né? Então, vai ser no dia 30/8. O mês de julho não tem tarde com Cristo, porque devido às comemorações dos 141 anos de sociedade. Então, nós, no mês 8, que é no dia 30, a tarde com Cristo vai ser em Mutuá. Não Mutuá não, aqui, Jardim Catarina, perdão, irmão. É Mutuá que leva a programação no Jardim Catarina. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade e eu quero agradecer a cada irmã que esteve lá no congresso em Maricá. Foi uma benção, amém, irmãs? Quem esteve lá, daqui? Nossa, tão pouquinho. Mas foi uma benção para quem foi, não foi? Deus falou poderosamente nos nossos corações. Eu quero agradecer a oportunidade, amém? E aproveitando essa oportunidade aqui, agradecer gratidão. Foi uma benção, uma palavra. A pastora, a todos vocês, está aqui, amém? Amém. Solange, obrigado. Quero te agradecer também por esse carinho da sua igreja, por nos receber nessa tarde tão especial. Vamos estar finalizando, né? Agradecendo ao Senhor. Eu creio que nossa igreja, ela vai entender o que é ser uma sociedade. Nós também vamos caminhar, nós também queremos fazer 40, 50, 100 e tantos anos na presença do Senhor. Eu creio que o Senhor, Ele vai liberar a nossa porção para a nossa igreja, que ainda é uma noiva, né? Uma noivinha que está ali no começo. Temos muito a aprender com vocês, que já tem mais tempo de caminhada. Temos muito a aprender com cada experiência, com cada tarde com Cristo que a gente participa. É uma bênção essas tardes com Cristo. Então, eu agradeço por fazer parte dessa sociedade com vocês, de ser igreja com vocês. Porque sociedade nada mais é de ser igreja, sermos igreja. Às vezes a gente pensa, né? Às vezes a igreja fica pensando que ser da sociedade é mais um trabalho. Não quero. Não vou não. Não me bota nisso não. Gente, mas é somente ser igreja. É ir lá, é abraçar uma irmã, sabe? É fazer um contato, a gente faz novas amizades. Ali a gente compartilha o melhor de Deus. E eu agradeço, Solange, o seu carinho, tudo que você preparou, o corre-corre que foi para você e para a gente também. Tá? Muito obrigada por esse carinho, obrigada pela equipe, obrigada professor, Lígia, Rebeca, que
se colocou aqui à disposição, cada irmã que deixou a sua vida para trás para estar aqui compartilhando essa tarde tão especial. Amém? Obrigada. Amados, faltam palavras para a gente agradecer, né? Eu queria convidar o nosso pastor, ele já conseguiu chegar, vai dar uma saudação a vocês e também vai impetrar a bênção. Peço que vocês não saiam tão rápido. Tem um lanchinho lá embaixo, também temos um bazar, está esperando por vocês lá um lanchinho lá atrás. Pode ir com calma para lanchar, sentem um pouquinho e depois vocês vão para casa já com a barriguinha abastecida. Depois que o pastor apertar a bênção, vocês venham aqui para frente para todo mundo tirar uma foto. Não desce antes, tá? Vem aqui rapidinho para tirar foto, tá bom? Irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Como a igreja está bonita, né? Coisa boa. Recebê-las aqui é uma alegria, uma satisfação para cada um de nós. Que tarde abençoada, não consegui estar aqui desde o início, tinha um compromisso, mas vim correndo, consegui chegar a tempo, pegar uma boa parte da palavra. Que Deus abençoe. E tenho certeza, né? Tarde com Cristo é uma oportunidade da gente separar um tempo para passar esse tempo com o Senhor. E é impossível a gente sair da presença do Senhor da mesma forma. Tenho certeza que você sai daqui mais abençoada, mais fortalecida, mais crente cada vez mais. Eu pelo menos estou saindo, né? Deixando, encontrando dracmas, sendo revestido. Que bênção, que bênção. Eu costumo pensar, né, que já falei com a Solange sobre isso. Eu sou nascido e criado na Igreja Metodista, na Central em Caxias. Minha mãe foi presidente de sociedade durante alguns anos, vice-presidente, tesoureira. Antigamente era Tarde Alegre, né? E ela me levava para tudo quanto é canto desse Rio de Janeiro, para a gente passar a Tarde Alegre, né? Sociedade de mulheres muito ativa. E eu sempre via minha mãe com muita alegria, servindo ao Senhor dentro dessa sociedade. E a sociedade continua viva, a sociedade continua de pé, a sociedade continua operante para a glória de Deus. 141 e que venha muitos outros até a volta do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade, essa tarde muito abençoada que o Senhor nos favoreceu, né? Senhor Jesus, graças te damos pela bondade e fidelidade do Senhor sobre a vida da nossa igreja, sobre essa igreja que o Senhor chamou, que o Senhor levantou, não apenas em São Gonçalo, mas no Rio de Janeiro, ó Deus, no Brasil, no mundo. Muito obrigado por essa chama que não se apaga, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito ao longo desses anos e já te agradecemos por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Muito obrigado, Pai, por essa tarde abençoada de louvor, de adoração, de palavra, de comunhão, de mesa. Muito obrigado. Sabemos, ó Deus, que é impossível sair da Tua presença do mesmo jeito, da mesma forma, a não ser que essa pessoa esteja, ó Deus, com o coração fechado. Mas não é a realidade do nosso coração. O nosso coração está aberto na expectativa por mais da Tua presença. E assim nós saímos daqui nessa tarde, Deus, revestido, encontrando a nossa dracma, sendo tocado, sendo, ó Deus, revestido de graça, de alegria. Obrigado pela oportunidade da comunhão, de servir junto com outras igrejas, de louvar junto com outras comunidades. Muito obrigado. E a Tua palavra diz no Salmo 133, quão bom e quão suave que os irmãos estejam em união. Tua palavra declara que ali o Senhor derrama a Sua bênção, Pai. E eu creio que a Tua bênção foi derramada sobre a Tua igreja nessa tarde, sobre as muitas sociedades aqui nesse lugar, sobre as muitas mães, as muitas mulheres aqui nesse ambiente. Eu creio que estamos saindo daqui não de mãos vazias, mas abençoados pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, agradecidos a Ti. Amém, Pai. Recebamos a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai,
a graça maravilhosa de Jesus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, minha irmã e meu irmão, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, para o Senhor. Vamos encerrar com o nosso mote. Quem tem voz boa aí? De levita. Pastor, ajuda aí. Que seja sobre nós a graça do Senhor.